Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler apenas um versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Vou esperar alguns irmãos encontrarem. Se você esqueceu sua Bíblia, nós vamos projetar para você. Mas não se esqueça de trazer tua Bíblia na tua espada. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Vamos ler mais uma vez. Como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Pai, nós te louvamos nessa noite, por estarmos aqui, Senhor, e termos o privilégio, Senhor, de cultuarmos em liberdade ao Teu nome. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Se nós estamos em pé, se nós estamos nesta casa hoje, é porque o Senhor tem nos sustentado com as Tuas mãos poderosas. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maior do que qualquer coisa, qualquer situação. E hoje nós estamos aqui para Te louvar. Nós já temos louvado o Teu nome, já temos sido ministrados, Senhor, de uma forma especial. E eu sei que o Senhor continuará falando conosco. Eu tenho a certeza e a convicção de que o Senhor ainda tem algo mais para nos acrescentar. Por isso que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo. Senhor, que as vidas que estão aqui nesta noite, as vidas que nos assistem através dessa transmissão, possam ser alcançadas pela Tua palavra e não pela minha palavra. Porque o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que faz o que o homem não pode fazer. Tu és aquele que convence, Espírito Santo, o homem e a mulher do pecado. Por isso fala conosco, nós chamamos a Tua presença. Tu tens liberdade de atuação nesta casa, Senhor. E não apenas nesta casa onde nós estamos presentes, mas na casa desse meu irmão e dessa minha irmã que está assistindo esta mensagem. Derrama a Tua graça agora. Abre os nossos corações, Senhor Jesus. Nossos corações vão estar abertos para Te ouvir. É o que nós te pedimos e nós Te louvamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, alguns momentos da nossa vida, eles são marcados por experiências profundas, experiências fortes. Sejam elas extraordinárias, no sentido de boas experiências, coisas que a gente fala assim, poxa, que experiência sobrenatural, que algo maravilhoso. Ou até, irmãos, chega ao ponto de se tornar e de nós vivenciarmos experiências muito dolorosas, muito duras. E diante desses momentos, irmãos, momentos que são marcantes, momentos que são impactantes em nossas vidas, a gente pode acabar achando em determinada situação que nós nunca, não vai ser mais possível viver experiências, viver expectativas maiores daquilo que nós já vivemos. Expectativas talvez, quando a gente pensa no lado positivo, às vezes a gente tem uma experiência tão grande, a gente fala, nunca mais a gente vai ter essa experiência. E às vezes a gente fala assim, nunca mais eu vou viver algo, um ápice tão grande. É como um alpinista que escala a montanha, ele chega lá no limite. E parece que depois que ele chegou no limite, no cume da montanha, agora ele só resta descer, ele não vai viver mais uma experiência gigantesca como aquela que ele viveu. Ou até pelo lado negativo, quando nós enfrentamos uma experiência tão dura, quando nós vivenciamos uma experiência muito difícil, muitas vezes isso nos marca de uma forma tão profunda, que nós acreditamos que nós nunca mais vamos viver algo
maior, algo melhor, porque aquilo foi tão difícil, aquilo foi tão duro, e a gente acha, não, é assim mesmo, né? Tem aquelas pessoas que se tornam apenas conformadas com este mundo, tudo deu errado na minha vida, é assim, né? Vai dar errado, e tudo vai dar errado, e essa é a tendência. E muitas pessoas, então, elas perdem as suas expectativas, elas não vivem e não olham, não caminham mais com a expectativa de que Deus pode fazer algo novo para as suas vidas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês analisem e vocês pensem aí dentro de vocês. Que expectativas você ainda tem sobre a tua vida? Porque parece que conforme o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, a gente não tem mais expectativas, ao ponto de muitas pessoas chegarem à terceira idade e elas já chegam simplesmente esperando a morte, talvez. Não tem mais expectativas de viverem coisas novas, não tem expectativas de sonharem, de vivenciarem coisas maiores do Senhor. E o Senhor está perguntando para você hoje, o que você sonhou que um dia ficou adormecido? Nós passamos e ainda estamos enfrentando tempos difíceis no nosso mundo. E parece que em determinado momento nós deixamos de sonhar. Nós deixamos de acreditar e nós colocamos o nosso sonho e um ponto final nele. E aquilo que nós pensávamos que um dia poderia acontecer, parece que a gente deixou adormecer. Será que existe algo no teu coração hoje que está adormecido? E talvez nem a pandemia que nós vivemos, mas o tempo foi passando e você falou, poxa, isso aqui não vai acontecer na minha vida. Eu vou deixar isso de lado porque isso não é... A gente não tem mais jeito isso. Será que algo novo ainda pode acontecer? Talvez essa tenha sido a sua pergunta. Ou talvez essa já foi sua pergunta e você já nem pergunta mais, você já deixou de lado porque você mesmo já decretou e disse a tua resposta, acreditando talvez que nada vai acontecer. Mas Deus está falando conosco hoje. Deus te trouxe a esse lugar. Deus está permitindo que vocês ouçam essa mensagem nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Eu não sei quando muitos poderão assistir essa mensagem pelo canal da nossa igreja. Mas Deus está falando com você nesse momento. Ele trouxe você, Ele permitiu isso para você ouvir. E Ele está falando para você, não deixe que as experiências passadas, sejam elas boas, sejam elas ruins ou não, não deixem que elas impeçam você de vivenciar algo novo com o Senhor. Não deixe que isso seja um motivo para você não ir além, para você não experimentar mais e se conformar apenas com alguma coisa que foi vivenciada num momento. Todos os dias quando nós acordamos, muitos acordam pela manhã e conseguem contemplar a beleza de olhar para o céu e ver o sol nascendo. Mas quantas pessoas não têm vivenciado esse nascimento, ver o sol raiar sobre a sua própria alma? Pessoas que andam entristecidas, pessoas que andam e caminham hoje como se vivessem em plena escuridão. E o Senhor Ele fala para você que Ele reservou algo maior para você. E hoje é tempo de você enxergar isso. É preciso você desfrutar, entender que Deus, Ele quer que você desfrute o melhor na tua vida. Não importam as circunstâncias que estão à sua volta, não importam as frustrações que você possa ter vivido. Deus fala para você, sim, é possível você vivenciar coisas maiores com Ele. É possível você ter uma experiência mais profunda, uma experiência que agregue valor para a tua vida de uma forma especial. Você fala, Senhor, eu posso viver esta palavra que nem olho viu, nem ouvido ouviu. O Senhor reservou algo maior, o que talvez eu não possa pensar ou imaginar. E Deus está falando para você que Ele quer fazer você viver algo novo. Mas está em tuas mãos a capacidade de despertar para esse novo tempo. Deus quer que você desperte. Deus quer que você não aceite a situação que você está vivendo. Deus não quer que você jogue a toalha e fale assim, é isso aqui que eu vou viver e ponto final. Não. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo maior para você. Mas depende de você. Existe aquilo que Deus quer fazer. Mas para que Deus Ele possa realizar, para que Deus possa fazer, Ele precisa encontrar um coração aberto, para que Ele possa realizar a obra dEle. Então Deus está falando com você hoje, Deus está falando, não endureça o teu coração, mas abre o teu coração para ouvir a voz do Senhor. Porque, amados, quando a gente eliminar, tirar, passar ao Senhor, vamos dizer assim, todas as nossas emoções,
todos os nossos sentimentos, e nós entregarmos tudo diante de Deus, colocarmos tudo diante dEle, quando verdadeiramente nós despertarmos o nosso espírito para adorarmos a Ele, para focarmos nele, então nós receberemos as chaves para viver algo novo. Porque se nós estivermos no Pai e Ele estiver dentro de nós viveremos a palavra que o Senhor falou, nós viveremos, se estivermos nele, tudo que nós pedirmos, o Senhor fará. Não porque você vai pedir, porque é o teu desejo, mas porque você vai estar em sintonia com a vontade do Pai para a sua vida. Jesus veio a esta terra e Ele viveu a vontade do Pai para a vida dele. E o plano do Senhor também é que, assim como Jesus viveu, você também viva os planos dele para a tua vida. Não importam quais são os, mas eu tenho a certeza e a convicção de que os planos do Senhor são melhores do que os meus. E o Senhor espera isso, que a gente entenda isso, que esse é o propósito. Esse é o propósito, é nós ouvirmos a mensagem do Senhor e vivermos em conformidade com aquilo que Ele espera de nós. É até interessante que no caminho, quando vínhamos à igreja, eu estava ouvindo numa rádio uma pregação, e o pastor falou uma coisa que eu falei assim, não, isso não, irmão. E ele comentava, ele falava, não, porque Elias, ele chegou e ele falou que não vai chover, e só iria chover quando ele determinasse, quando fosse a vontade dele, quando ele achasse, agora pode chover, agora eu vou dar um desconto para você e vai chover. E eu falei, não, pelo amor de Deus, pastor, não prega isso. Elias estava em conformidade com a vontade de Deus, senão daqui a pouco você vai falar que Elias que estava mandando em Deus. Elias estava em sintonia com o Senhor, é diferente. A vontade dele era a vontade do Pai. E é isso que o Senhor está esperando de mim, de você, que eu e você, que nós estejamos em sintonia com Ele. E aquilo que nós falarmos está em conformidade com aquilo que o Pai quer. Porque nós somos apenas o instrumento dele, nós somos o canal dele. E Deus, Ele quer que a gente desperte o nosso espírito para isso. Para estar em sintonia com Ele. Porque a nossa vida é a nossa decisão, irmãos, é a história das nossas decisões. Já falei um pouquinho sobre isso um tempo atrás. A tua decisão vai dizer como vai ser a tua vida. E o que a gente tem escolhido? Isso é que a gente tem escolhido a menor parte. Que é servir ao Senhor e deixar com que Ele decida o que é melhor para nós. É interessante isso, né? Nós entendemos, Senhor, eu sou tão pequeno, eu não sei o que é melhor para mim, Senhor, decida por mim. É isso que o Senhor espera. Mas nós temos aquela tendência de querermos decidir pelos nossos próprios impulsos e nossos desejos. Nós temos algo maior, nós temos um potencial maior em Deus para ser liberado. Mas para isso a gente precisa entender, irmãos, que Ele nos capacitou, que tudo que nós temos vem dEle. E o novo para nós vivermos está ligado a Ele, não importa o que está à nossa volta. Mas Deus quer liberar algo maior sobre as nossas vidas. E é interessante que esse trecho, o apóstolo Paulo está dizendo um texto, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. E é interessante, essa palavra preparou nesse versículo, para deixar bem claro, que Deus ele está preparando a nossa vida. Ele está preparando a mim e você, Ele está retirando as impurezas, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não tem valor, todo o esforço desnecessário que às vezes a gente emprega, né, a gente ali para fazer alguma coisa, e aquilo não vai agregar, o Senhor está tirando isso, para que nós, o quê? Sejamos aperfeiçoados, e quando nós somos aperfeiçoados, nós somos maximizados, o quê? Para vivermos a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Então, quando nós somos aperfeiçoados, o Senhor está fazendo com que nós cresçamos. Ele está limpando, Ele está tirando. E a pergunta é, o que ainda nos atrapalha? O que ainda atrapalha você? Para você experimentar o melhor de Deus. Sabe aquela situação, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, tem todo o potencial. Você olha, poxa, tem todo o potencial, por que não vai? É só lampeios daquilo que Deus tem reservado. Ei, Deus está falando para você, é tempo de você viver essa plenitude. Ele não quer que você esteja apenas lampejos de bênção, lampejos da graça de Deus,
lampejos do temor de Deus, mas Ele quer que você viva. Ele quer que você atinja esse potencial, irmãos, de experimentar um relacionamento profundo com o Senhor. E eu quero deixar aqui alguns pontos para nós meditarmos e nós entendermos melhor essa questão de entendermos o nosso potencial em Deus. Para isso eu quero que você vá comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Samuel capítulo 17, no versículo 28, vai dizer assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Primeiro ponto que Deus está falando para a gente: destrua os rótulos que você recebeu. Destrua os rótulos que você recebeu. Entenda isso hoje, irmãos. As pessoas nos rotulam. As pessoas olham para mim, olham para você, e elas vão te rotular. Elas vão dizer aquilo que você é ou aquilo que não é, aquilo que elas pensam que é. Então as pessoas rotulam, mas Deus é o único que nos dá uma identidade. E a gente precisa ter essa convicção. Enquanto Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele está ali rotulando Davi como alguém presunçoso, está rotulando Davi como alguém incapaz. Davi estava agindo baseado na identidade que ele tinha em Deus. Eliabe, irmãos, ele era invejoso. Ele não se alegrou com a postura de Davi. Davi, quando chega ali, está vendo Golias, amedrontando o povo de Israel, zombando do nome do Senhor. E Davi se posiciona, mas o irmão mais velho de Davi, ele não se alegra com a postura de Davi. E a gente vai ver que a felicidade de Davi foi a tristeza de Eliabe. O sucesso de Davi foi o fracasso de Eliabe. A vitória de Davi foi a derrota de Eliabe. Porque, irmãos, em seu orgulho, Eliabe ele não consegue aceitar que Davi poderia receber uma honra pela vitória. Porque afinal, Eliabe, ele era homem de guerra desde a sua mocidade também. Ele cresceu nos exércitos de Israel. Ele tinha experiência, ele era treinado para a batalha. Já tinha enfrentado muitas batalhas. Davi não. Davi não passava de um simples pastor de ovelhas. E você vê como Eliabe, ele ainda, como se fosse rebaixar mais ainda Davi. Ele ainda afirma: olha, você deixou aquelas poucas ovelhas. Olha, você ainda nem tem um rebanho gigantesco. Você só tem algumas ovelhas. E ainda essas poucas que você tem, você não é capaz de cuidar. Você largou elas no deserto. Então Davi aqui, Eliabe, ele está deixando Davi no chinelo, vamos dizer assim. Ele está humilhando Davi, deixando Davi falar: você não é ninguém, Davi. Eu sou soldado, eu sou guerreiro. Na sua visão egoísta, os holofotes tinham que estar voltados para ele. Ele, Eliabe, um homem de guerra, e não sobre Davi. Mas Eliabe, amados, ele não tinha coragem suficiente para enfrentar Golias. E aí, ele sabe que ele não enfrentaria Golias, era mais fácil entregar-se. Ele coloca agora em dúvida a atitude de Davi. Ele coloca agora em dúvida a motivação de Davi. Você está aí. Sabe aquela coisa, eu não faço, mas eu também não quero que você faça. Você também não pode fazer. E quantas pessoas agem assim? E começam a nos rotular de todo tipo de coisa. Que é isso, que é aquilo outro. Ele rotulou Davi como alguém incapaz, irmãos. No entanto, Eliabe esqueceu de algo. Ele esqueceu que Deus é especialista
em quebrar rótulos, irmãos. O Senhor é especialista em quebrar palavras humanas. E para quem conhece um pouco da história de Davi, sabe quem era Davi. E que ele tinha sérios motivos para se sentir menor. Davi tem um rótulo. Ele era desprezado. Ele era o filho caçula. E o papel dele era ficar lá no pasto cuidando de ovelha. Ele não tinha uma estatura que todo mundo olhasse e falasse: nossa, ele pode ser um guerreiro, ele pode ser alguém diferencial. Não. Ele não tinha voz ativa nas questões da família. A gente conhece bem a história da unção, quando o profeta vai para ungir um rei em Israel, e ele chega na casa de Jessé, e o próprio profeta Samuel, ele olha, e o primeiro que vem é Eliabe. Ele imagina: esse certamente tem estatura, tem porte, tem aparência para ser um rei. Certamente este é o rei que o Senhor escolheu. E Davi não estava lá. Davi tinha sido esquecido pelo seu próprio pai. E Samuel, a gente conhece a história. E Samuel vai ali vendo, e o Senhor fala assim: não é esse, não é esse, não é esse. Acabam os filhos, e Samuel pergunta: acabou os filhos? Isso não é possível. Deus falou para mim que ele era para eu vir na tua casa, que aqui eu ungiria um rei. Aí Jessé se lembra: tem o mais novo, tem Davi. Ele está cuidando das ovelhas. E custou para Jessé lembrar, né? Tem Davi. E Davi, quando chega, é um corpo frágil, um menino franzino. Mas o Senhor fala: é esse que eu escolhi. É esse que ninguém enxerga o potencial que ele tem. No entanto, amados, a gente vê isso. Davi nunca acreditou nas mentiras que disseram para ele. Você consegue imaginar Davi sofrendo bullying? E é engraçado, né, irmãos, como nós nos tornamos uma geração, se permitem me dizer, e o que dizem aí, uma geração Nutella. Que hoje qualquer coisa nos ofende, hoje qualquer coisa nos faz, talvez colocarmos a cabeça debaixo da terra, querendo escondermos, porque a gente não aguenta. Mas Davi sofria bullying. Bullying que sofre hoje. O bullying que nós, quando éramos mais novos, também enfrentamos. Mas que a geração de hoje não consegue suportar. É errado, não estou dizendo que está certo, é óbvio que está errado. Mas nós não conseguimos mais suportar. Nós não conseguimos vencer, nós aceitamos os rótulos que as pessoas nos deram. Davi sofre bullying, mas Davi sabe quem era em Deus. Ele sabia que as pessoas poderiam rotulá-lo, mas ele sabia quem ele era em Deus. E nós nos tornamos então uma geração fraca. E eu pergunto: você sabe quem você é em Deus? Será que hoje você sabe quem você verdadeiramente é em Deus? Você sabe onde está afirmada a tua identidade? Será que quando alguém se levanta para falar alguma coisa contra você, será que você abaixa a cabeça e você aceita facilmente? E eu não estou dizendo agora de estar na razão, é de você saber quem é em Deus. Porque para os outros, Davi, quem é Davi? Davi vai enfrentar Golias, quem é Davi? Davi tinha convicção de quem ele era em Deus. Será que nós somos pessoas que temos convicção de quem nós somos em Deus? Ou será que qualquer palavra que falam contra nós é suficiente para nos fazer parar? É suficiente para nos fazer chorar? É suficiente para nos fazer entristecer e querer voltar para trás? Deus está falando para você: ei, é tempo de você se tornar alguém forte. É tempo de você se tornar alguém com identidade em Deus. O que você sabe, podem haver as dificuldades, podem haver os problemas, podem haver as lutas, mas o Senhor é aquele que está com você, o Senhor é aquele que estende o braço forte sobre você, o Senhor é aquele que te orienta.
E pode se levantar, pode tentar fazer o que quiser fazer contra a tua vida, mas você sabe, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me direcionou, eu sei quem me chamou, eu sei quem me mostrou o caminho. Mas será que nós sabemos realmente? Será que você sabe realmente quem você é em Deus? Deus está falando para você, é tempo de você deixar de lado os rótulos e falar: Senhor, ainda que eu tenha errado, eu vou me levantar, porque eu sei quem eu sou, Senhor. Tem muita gente que não sabe quem é em Deus. Tem muita gente acreditando naquilo que as pessoas dizem dela. Tem muita gente preocupada com o que estão falando de você. Não, porque não, você tem que estar preocupado. Você tem que saber, se preocupar com o que estão falando de você. As pessoas estão falando. Irmãos, as pessoas também falavam de Jesus. Jesus não se importou, porque ele sabia quem ele era. Deus está falando para você, parar de se preocupar com o que os outros estão falando de você. Se preocupa com o que Deus está falando acerca de você. É tempo de pararmos de ser, desculpa a expressão, dodói, irmão. Tem muito cristão hoje que é dodói, qualquer coisa: eu não quero mais, eu não faço mais, eu não quero sair da igreja, porque ele falou isso para mim, porque não sei o quê, porque não olhou para mim, porque não me deu a paz do Senhor, não porque... Irmão, você tem que saber quem você é em Deus, querido. As pessoas não olharam para Jesus, as pessoas cuspiram em Jesus, mas ele sabia quem ele era. As pessoas rotularam a ele, mas ele sabia quem ele era. Tem muita gente acreditando naquilo que disseram sobre ela. Será que você é um? Será que você tem aceitado os rótulos mentirosos que lhe deram no passado? Você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Sabe o que é o pior da mentira? O pior de você ouvir uma mentira é você acreditar nela. Os rótulos, amados, são distorções da nossa verdadeira identidade. E o diabo, ele quer fazer isso. Ele quer te rotular para que você não cresça na presença do Senhor. Agora, quando você destrói rótulos, as tuas conquistas revelarão quem você verdadeiramente é. Corte a mentira do diabo, amados. Lembre-se disso. Palavras são sementes. E você escolhe pegar essa semente e plantar no teu coração ou não. É você que escolhe. Mas a palavra de Deus, aquilo que Ele disse, é decreto. O que Ele falou, está falado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Destrua os rótulos da tua vida nessa noite, querido. Destrua os rótulos. Eu estou falando, é tempo de você viver a plenitude que Ele tem para você. Mas para isso, destrua os rótulos que disseram sobre você. Segundo ponto, versículo 32 de 1 Samuel 17. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Segundo ponto, encare seus desafios com coragem. Davi decidiu encarar o gigante com coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a convicção daquilo que eu vou enfrentar, e eu sei que eu vou vencer. A semelhança de Davi, amados, nós não podemos correr dos gigantes, mas nós corremos para os gigantes. Nós enfrentamos as situações. Os nossos desafios precisam ser encarados com coragem. Como você tem reagido diante dos grandes desafios? Sabe, eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu louvo ao Senhor. Porque durante o momento mais difícil da pandemia, quando nós precisamos fechar a igreja,
Muitos irmãos, porque nós continuamos vindo, todos os cultos, nós continuamos vindo aqui, mesmo de igreja fechada. Nós continuamos vindo aqui fazendo as transmissões. Não poderíamos ter as pessoas, nós respeitamos as autoridades. Mas muitos irmãos, por muitas vezes, me mandavam mensagem: pastor, eu gostaria de estar. Eu queria estar aí. Pessoas, amados, que encaram desafios, sabiam que tinha um problema, sabem até hoje que existe uma situação aí, mas confiam no Senhor, mas têm coragem. O que será quando o anticristo se manifestar? A gente vai correr ou a gente vai ter coragem? As maiores oportunidades estão escondidas por trás dos grandes desafios, irmãos. E a gente precisa encará-los de frente. Entenda isso: o gigante não nasceu para bater você, mas ele nasceu para nos elevar a uma condição maior. Tanto humanamente, os olhos humanos, quanto espiritualmente. Será que nós crescemos? Costumo dizer, a pandemia, ela serviu para uma coisa: mostrar quem é quem. E agora não estou dizendo de simplesmente você vir para a casa do Senhor todos os dias. É de você saber quem você é em Deus. Quais são as suas convicções? E quais não são as suas convicções? Não apenas de palavras, mas de atitude nós servimos ao Senhor. Nós honramos ao nome do Senhor Jesus. O que você tem passado que é tão desafiador? Deus está falando para você: é tempo de você encarar. É tempo de você olhar de frente e avançar. Tira o medo. Nós cantamos muito isso. Tira o medo. Vença. Mas quantos não têm vencido? Quantos têm sucumbido ao medo? Deus está falando para você: ei, coragem, levanta. Imagina Jesus nos seus últimos dias, sabendo que ele enfrentaria a cruz, e ele anunciava aos seus discípulos: a minha hora está chegando. Você acha que talvez ele não teria medo? Mas ele tinha coragem para encarar o desafio. Corta o medo. Deus quer liberar o potencial que há dentro de você. Mas o amor lança fora todo medo. Temos que amar como Cristo amou as vidas. Não adianta a gente se esconder. Terceiro, as horas já estão avançando. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Qual é a parte mais importante do seu passado? Faça uma reflexão rápida. Qual é a parte mais importante do seu passado? A parte mais importante do seu passado é a parte que você foi tocado por Deus. Essa parte é mais importante. É aquela que as coisas não foram tão boas, não foram fáceis para você, mas Deus o fez forte. Então o terceiro ponto é: permita que Deus toque em seu passado e te conduza para o crescimento. Davi está dizendo isso para o rei. No meu passado eu tive que enfrentar o leão e o urso. E não foi uma situação fácil para mim. Mas naquele momento eu fui tocado por Deus e eu venci o leão. Eu venci o urso. Deus fez forte. Enquanto Davi era deixado de lado pela sua própria casa, enquanto Davi, ele era alguém que estava ali esquecido no campo, era um mero pastor de ovelhas, alguém que tocava nas ovelhas e cuidava delas, Deus estava tocando em sua vida para transformá-lo no homem que ele seria
no rei de Israel. Enquanto ele estava no pasto sem nenhum valor, o Senhor estava tocando ele e tornando ele forte e dando experiências sobrenaturais para a vida dele. Às vezes, querida, no anonimato que Deus vai te dar as maiores experiências, para que lá na frente você use-as para se tornar um instrumento na mão do Senhor. Entenda isso nessa noite. Tudo que aconteceu pode ser transformado num processo de crescimento. Deus não planeja a dor, irmãos. Deus não planeja a sua dor. Mas somente Ele pode dar o destino às suas lágrimas. A cada lágrima que saiu dos teus olhos. Porque Ele não desperdiça com sofrimento. A sua maior dor no passado pode ser o maior ministério no teu presente. Pode ser o ministério que Deus vai usar você. Pode ser o ministério que Deus vai fortalecer você. Pode ser o ministério que Deus vai usar você para abençoar outras vidas, para realmente ser um instrumento usado na mão dEle, para trazer esperança, para trazer vida, para trazer alegria. E Deus está falando para você: ei, não permita que o teu passado te mantenha no passado, mas que o teu passado te conduza para o presente, para um crescimento, para um futuro maior em Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreveu acerca disso lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não está em silêncio, Deus está trabalhando. Não deixe o sofrimento te dominar. Não deixe a dor daquilo que você passou te dominar. Mas Deus fala para você: usa isso. Usa isso para que você possa ministrar vidas. Porque Deus já está falando para você: ei, você tem um potencial. É tempo de você vencer essa situação. E Deus está te capacitando nessa noite. Deus está liberando. Deus está liberando hoje algo especial na tua vida. Você vai passar de patamar. Deus está falando para você que é tempo de você sair do sofrimento e você começar a avançar para triunfar, para ver que Deus, Ele faz o impossível na tua vida. Quarto ponto, versículo 37 de 1 Samuel. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Quarto ponto, seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Você só consegue liberar todo o teu potencial se você tem certeza e se a sua identidade for encontrada em Deus, for achada em Deus. Os desafios, amados, eles vão nos obrigar a enxergar a nossa verdadeira identidade. É na dificuldade que você vai saber quem realmente você é em Deus. Às vezes a gente tenta se fazer de herói. Não, eu consigo resolver, eu posso resolver. Não, eu tenho a capacidade para fazer isso. Eu tenho como superar as situações da minha vida sozinho. E aí a gente acaba, irmãos, destruídos e incapacitados. E Davi está reconhecendo isso. Ele não está falando, não, ele não está simplesmente falando: eu derrotei o leão e o urso. Mas ele está dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão. Ele sabe que não foi por ele, porque ele é dependente de Deus. Não é porque ele é muito inteligente, não é porque ele é muito astuto. Mas nós temos essa probabilidade hoje de acharmos que aquilo que nós alcançamos, aonde nós chegamos, aonde nós conquistamos, é porque nós simplesmente batalhamos, nós estudamos, nós adquirimos conhecimento. E eu não estou dizendo que você não tem que buscar esse conhecimento, mas você precisa entender que você é dependente de Deus. E que é Ele que te capacita para todas as coisas. É Ele que dá o intelecto, a capacidade de raciocínio para você enfrentar as situações da tua vida. E quando a gente começa a achar que nós que somos muito capazes, nós acabamos ali sozinhos e não conseguimos resolver o problema. E a gente não consegue dar nenhum passo. A gente trava. Davi
ele não fez treinamento básico no exército. Não tem como o rei Saul chegar para Davi e falar assim: agora Davi, antes de enfrentar Golias, você vai passar por um treinamento básico do exército para você saber usar uma espada, você saber usar um escudo, usar uma armadura. Não há tempo. Então Davi não tem esse treinamento básico. Mas a sua força e o seu treinamento vem do fato de saber quem é Deus. Qual tem sido a tua fonte de força e de coragem? Aonde você se baseia para seguir em frente? Onde você tem apoiado a sua confiança? Será que você está confiando em si? Será que você está confiando em coisas? Será que você está confiando em pessoas? É engraçado tudo isso que nós temos vivido. Muitas pessoas têm depositado toda a sua esperança numa vacina. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar a vacina. Mas quantas pessoas, eu tomei a vacina, então agora eu estou salvo. E essa semana nós vimos o caso de alguém que tomou a vacina, as 2 doses, e morreu. E tomou. Ah, mas agora vão dizer que a vacina é isso, aquilo outro. Sabe por quê? Porque no final Deus está mostrando para você que no final você depende dEle. É Ele que pode te livrar. É Ele que pode te salvar. Mas quantas pessoas estão idolatrando uma vacina, acreditando que essa é a solução dos problemas, quando a solução dos problemas está nos céus. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É Ele que nos livra, irmãos. E muitas pessoas estão esquecendo disso. Volta a falar: toma a vacina. Pode tomar a vacina, não tem problema. Ela vai ajudar, vai. Mas quem te livra é Deus. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Não é a vacina que vai resolver o teu problema. Não é o Bolsonaro que vai resolver o teu problema. Não é o Lula que vai resolver o teu problema. Não é ninguém, é Deus. A tua confiança, a tua perseverança não tem que estar em pessoas ou coisas, mas você tem que ser dependente de Deus. Você tem que confiar no Senhor. É Ele que te livra, irmãos. É Ele quem te livra. Aprenda a reconhecer as suas fraquezas e mostre-se dependente de Deus. Davi sabia: eu não tenho capacidade de enfrentar Golias. Mas ele sabia: não existe gigante que vai me abater, porque eu sei quem eu sou em Deus. Ele não ofendeu a mim, mas ele ofendeu ao meu Deus. E eu sei quem é meu Deus. Nenhum dos homens habilidosos do exército de Saul foi capaz de derrotar Golias. Nenhum deles. E a gente está numa situação que nós enfrentamos desafios maiores do que nós mesmos. Isso que nós temos vivido é um exemplo. Davi não confiou na sua própria força. Davi não confiou na sua habilidade ou na sua capacidade. Porque ele sabia, ele não era um guerreiro. E ainda que ele fosse um guerreiro, ele sabia que se Deus não estivesse com ele, então não adiantaria. Davi não era um estrategista. E ele nem se propôs a isso. Olha, rei, deixa que eu tenho uma estratégia certa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu vou matar Golias. Não. Davi simplesmente reivindicou servir a um Deus vivo, a um Deus poderoso e que era poderosamente capaz de acabar com aquele gigante. É isso que Davi, ele reivindicou. Deus está falando para você hoje: corta a independência das coisas e das pessoas. Seja dependente de Deus. Você não depende de A, B ou C. Você não depende de coisas, você depende de Deus. Quinto, para a gente encerrar, versículo 38. Então, Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Em algumas traduções vai estar armadura. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul:
não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Quinto ponto, seja influenciado por referências certas. Seja influenciado por referências certas. Entenda isso. Você não vai se desenvolver, você não vai crescer e usar o seu potencial, aquilo que Deus tem para você, com gente mal resolvida. Ah, mas eu gosto do fã. Não vai te acrescentar, querido. Gente mal resolvida não vai fazer com que você avance. Porque pessoas são como chaves. Escolha as pessoas certas e você entrará pela porta certa. Não ande com as pessoas do seu passado, mas ande com as pessoas do seu futuro. Entenda isso, pessoas que vão te levar a um outro nível, não pessoas que vão te fazer viver no passado. Mas parece que a gente tem a tendência a continuar andando com pessoas que vão nos manter no passado, não vão nos fazer crescer, não vão nos fazer alcançar um potencial maior, mas a gente insiste nisso. E Davi entendeu muito bem isso. A armadura de Saul não servia para Davi. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente vai ser desafiado a vestir-nos com as armaduras deste mundo, com os modelos deste mundo, que não tem nada a ver com a gente. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso dia a dia, nós vamos ser desafiados a nos vestir com esse modelo. Mas não é o projeto que Deus reservou para você, e não tem como. Vai chegar uma hora que você vai falar assim: a linguagem não bate mais, o pensamento não bate mais, e não adianta, não vai conseguir me levar para um patamar maior em Deus. E você vai ser desafiado a tomar uma posição. A armadura de Saul, ela estava contaminada pela soberba humana. Com essa armadura, Davi, eu ganhei muitas guerras. Ela vai te ajudar. Deus estava falando para Davi: Davi, você não precisa de meios humanos. Você precisa de mim. Aquela armadura, ela continha orgulho, ela continha inveja, ela continha soberba, ela continha altivez. Já pensou Davi vence e o rei falaria: olha, é a minha armadura, a armadura real. Por isso que ele conseguiu vencer. O modelo humano de sucesso, um padrão humano de sucesso. Mas Davi entende, esse padrão humano de sucesso não é o padrão que Deus reservou para mim. Deus me reservou um padrão maior, isso não serve para mim, eu não posso andar com isso. Esse não é o modelo que Deus desejava para a vida de Davi, irmãos. Os modelos do mundo não são para a tua vida. Então não adianta você querer viver servindo a Deus e andando nos padrões desse mundo. Não adianta, você não vai crescer, você vai sair e ficar no passado. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir despertar o potencial que existe dentro de você, querido. Lembra do jardim fechado? Não tente ser quem você não é. Não tente ser quem você não é. Você é a melhor pessoa para ser você mesmo. Busque referências que ajudarão você a se tornar aquilo que Deus lhe fez para ser, irmãos. Em outras palavras, busque pessoas que vão agregar para você, que vão fazer você crescer, não fazer você estagnar ou viver no passado. Ah, no passado eu era isso, eu era aquilo. É verdade, né? Tempo bom, que não volta nunca mais. Paulo disse o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Corta a corda dos relacionamentos destrutivos que não vão agregar para você, irmãos. O que não edifica, destrói. Para a gente terminar, abra aí. Gênesis capítulo 1. Versículo 11. Para a gente terminar. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Está falando da criação das coisas. O que Deus está mandando a terra fazer? Alguém pegou aí? O que Deus mandou a terra fazer? Produzir as plantas. Não foi isso? Deus não mandou as plantas aparecerem, mandou? Na criação Deus não manda aparecer, Deus não cria, vai falar, aconteça isso, aconteça aquilo, haja separação. Mas aqui Deus, Ele não está mandando aparecer nada. Deus não está falando assim, agora fiz a terra, apareçam as plantas, apareçam as árvores frutíferas. Não. Deus mandou o quê? A terra produzir. Não foi isso? Sabe por que Deus não mandou as plantas aparecerem? Porque Deus nunca vai mandar aparecer aquilo que Ele sabe que a terra tem capacidade para produzir. Quem criou a terra? Deus. Se Ele criou a terra, Ele sabe que ela pode produzir. Quem te criou? Quem te criou? Então, se Deus te criou, Ele sabe aquilo que você pode produzir. Ele sabe aquilo que eu posso produzir. Ele sabe aquilo que você pode produzir. Então por que você fica acreditando naquilo que as pessoas dizem acerca de você? Você acha que Deus vai mandar a terra produzir algo que ela não tem a capacidade? Você acha que Deus vai mandar você fazer algo que você não tem a capacidade? Deus vai revelar para você o potencial que há dentro de você, se hoje você abrir o teu coração. Se hoje você não endurecer o teu coração e ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Versículo 45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficava encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele está falando para você que Ele vai completar. O que Deus prometeu para você, Ele está dizendo para você que Ele vai cumprir. Mas para que Ele possa cumprir, você precisa entender essa mensagem nessa noite. Você precisa crer que há um potencial dentro de você para ser revelado, e Deus quer que isso saia para fora. Deus quer nessa noite fazer com que você atinja realmente a plenitude da graça do Senhor, que você entra no centro da direção do Senhor. Deus está querendo revelar coisas grandes para você nessa noite. Deus está querendo te trazer conquistas. Deus está querendo te trazer vitória. Mas você insiste em estar no barco. Mas você insiste em deixar e acreditar que morreu, que não tem mais jeito, que já foi. Deus não quer apenas te dar vitórias, fazer você vivenciar vitórias em algum momento, mas Deus quer que você seja um vitorioso.
Foi assim que aconteceu com Davi. O seu sucesso vai revelar quem você é em Deus. Deus está falando: destrua os rótulos que você recebeu. Encare os seus desafios com coragem, não tenha medo. Permita que Deus use o seu passado. Toque no teu passado para te levar a uma condição maior de crescimento. Entenda que você não depende de coisas, de pessoas, mas você depende de Deus. E entenda que você precisa ser influenciado por referências certas, não por qualquer um que está aí dizendo um monte de baboseira. Por isso eu quero orar por você. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você tem vivido na tua casa, no teu dia a dia. Talvez você chegou aqui sem sonhos, sem projetos. Mas Deus te trouxe aqui para falar: ei, para de acreditar nos rótulos. Se Deus mandou a terra produzir o que não havia, Deus fala para você hoje: é noite, é tempo, é dia, é tarde de você começar a produzir aquilo que Ele disse para você que você produziria, porque existe dentro de você um potencial. Por isso eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos. Se você quiser vir à frente, quiser uma oração especial, eu também convido você a vir à frente. Nós vamos orar com imposição de mãos, para que todo rótulo do inimigo, para que todo levante do maligno seja repreendido da tua vida pelo poder do sangue de Jesus. Por isso, enquanto eu estou orando, se você quiser, se você realmente quiser, vem à frente. E você entende: Senhor, eu preciso liberar algo que está dentro de mim e parece que não sai. Deus vai soltar nessa noite para você viver o melhor. Deus vai liberar hoje para você viver os projetos dele na tua vida. Deus vai liberar nessa noite, e toda palavra contrária contra a tua vida não permanecerá e não prevalecerá. Mas você vai viver hoje você vai poder falar: Senhor, eu posso viver o novo, porque eu vou conquistar o que Deus reservou para a minha vida. Pai, nessa noite, Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada, Senhor, a tua palavra foi pregada. Quantas pessoas, Senhor Jesus, Senhor, não tem entendido os teus projetos. Quantas pessoas, Senhor, estão vivendo apenas de momentos, Pai. Senhor, de uma hora tem uma bênção, outra hora não tem, uma hora parece que vai andar, vai viver as promessas, mas não vive. Nessa noite, Espírito Santo, que esse meu irmão, que essa minha irmã, Senhor, que ouviu esta mensagem, que ele possa ser tocado agora pela tua graça, Espírito Santo. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o teu poder. Que o Senhor venha manifestar, ó Deus, o teu Espírito Santo. E aquilo, Senhor, que o inimigo, Senhor, disse, Senhor, que não aconteceria. Senhor, os rótulos que foram ditos, Senhor, contra estas vidas. Senhor, eis aí, Senhor, as vidas que já estão aqui à frente, que estão vindo. Espírito Santo, coloca as tuas mãos agora sobre esse meu irmão, Senhor Jesus, porque existe uma promessa, existe algo que o Senhor reservou, existe algo que o Senhor preparou, e é tempo, Senhor, de viver essa plenitude, Senhor. É tempo, Senhor, do teu filho, Senhor, viver as tuas promessas. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, Santo de Israel, toda mentira, Senhor, do diabo, Senhor, meu Deus, nós anulamos agora pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, renova as forças agora. Senhor, é hora de sair do barco, é hora de acreditar, é hora de andar sobre as águas, mesmo, Senhor, numa pandemia, mesmo, Senhor, em tempos difíceis. É tempo, Senhor, de nós abrirmos as nossas bocas e profetizar, Senhor, a ressurreição, e profetizarmos a cura, um milagre, Senhor. E nós sabemos que aonde, Senhor, veio morte, Senhor, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, haverá vida, porque sobre as nossas vidas existe uma promessa. Por isso, nessa noite, Senhor, libera uma palavra de vitória sobre a tua igreja. Eu libero uma palavra de cura sobre o teu povo nessa noite. Renova as forças nesta hora. Que todo mal, toda palavra lançada, eu repreendo agora pelo poder do sangue de Jesus, Senhor. Porque o Senhor venceu, o Senhor triunfou sobre a morte e nos fez mais do que vencedores. Por isso que esse meu irmão receba, Senhor, a tua promessa nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia.